Rosana, você que organiza viagem também da família, você sente na pele o que deve sentir, por exemplo, Rafael, quando dá qualquer coisa errada, a culpa é tua. Mas eu sou contratada pela minha família pra ser culpada profissional. Porque quando você organiza com o grupo, com a liga, é o cinema. Se você organiza, todo mundo vai ao cinema, o filme é uma merda, e porra, Fábio, você... Exatamente. Começa com... O que mais dói não é a palavra, é aquele primeiro olhar quando dá coisa errada das pessoas. Já. Como se você fosse... É culpada do que dá errado. Mas você é culpado. Você é culpada, é isso? Sempre. Sempre. Porra, achei aqui, ó, tá aqui. Não venha fazer isso com você não, cara. Eu faço todas as minhas viagens com o Rafael. E aí eu fiz uma pra Turquia agora, a última que eu fiz. E aí ele me deu todos os papeizinhos, tava tudo certinho e tal. Só que por alguma acaso, eu não entendi direito por quê. A ida tava num papel e a volta tava em outro. Eu só localizei a volta. E não achava a ida, já era de manhã no dia. De ir. Já Sem era. ida. Tentava fazer meu check-in pela internet, conseguia. Só que lá era, sei lá, 6 da manhã, aqui... Menos. Ah, lá. Aqui era 3 da manhã, sei lá. E aí não havia solução, eu falei, vou ligar pro Rafael, dar um expor, porque ele não comprou a minha ida. E aí liguei, toca, ninguém atende. Claro, 3 da manhã, tá dormindo. Eu, puta merda, Rafael, mandei mensagem, aí liguei, acorda. Eu falo, alô. Eu, Rafael, não tô achando nele, não. Tá aí, quê? Tá onde? Tá aí. Aí a pessoa já foi na atenção dormindo, ele achou que ele tinha errado Achou mesmo. que tinha... Ele falou, meu Deus do céu, vou ver aqui, calma. Não é possível que a gente tenha feito uma coisa dessa. Ele já pensa, aí dá 1 minuto, ele... Porra, achei aqui, ó, tá aqui. Não venha fazer isso com você não, cara. Já meio puto, sabe? Mas o que acontece, às vezes a gente tem que dividir o bilhete pra ficar mais barato. E... Mas não dá no mesmo, no final das contas? Às vezes não muda nada. Você coloca 1, 2, 3 textinhos, beleza, você tá pagando $100 a mais por isso. E o que é aquele negócio que a moça fica quando você pede pra trocar o bilhete, alguma coisa, ela fala só um minutinho, fica... Ela escreve Ela tá no 10 WhatsApp livros, com a amiga. Ela escreve 10 Ela tá no Face. capítulos. Ela tá ali, só tem o idiota aqui achando que vai viajar. Repara que ela pede pra você tirar foto. Tira uma foto, ela quer mostrar a cara de idiota aqui, que tá aqui, ó. Não, com certeza deve teclar mais do que o normal. Porque o que acontece... Não, isso é fato. Sabe que tá ensinando a gente vai cobrar isso. Vai cobrar essa moça. Já sei que você tá teclando demais aí, minha filha. Mas, assim, mas é uma coisa... Mas isso tudo... Vocês têm razão. Porque se você pega o telefone e a pessoa fala alô, ela... Oi, eu gostaria de... Nossa, mas eu nem falei. Brigar em viagem é uma perda de tempo. É uma perda de tempo absoluta. brigar em viagem. Fica de mal na viagem, não se fala porque que aquela lugar, hora... né, Michel? Brigar já Claro, qualquer sim. lugar, você já Mas fica em viagem mal. é em euro. Peraí. Acontece das pessoas falarem, eu vim aqui que é a Praia do Zulu. Eu falo, ainda não comprei não sei nem qual o preço. E você começou a levar gente também? Que história é essa? Na verdade, a primeira vez que eu fui lá pra Guarda, na Palhoça ali em Santa Catarina, Florianópolis, eu tinha 18 anos. Aí eu conheci a praia, uma praia maravilhosa, um vilarejo de pescadores, sempre fui pescador. E na época você alugava a casa dos pescadores. Aí com o tempo, eu frequentando direto, eu tive chance de comprar os terreninhos, montei a pousada, já que é pra cobrar, vamos cobrar oferecendo alguma coisa a mais. E lá é bonito porque praia é incrível, Cara, é incrível, porque você tem os 3 elementos. Você tem um rio que desemboca no mar e tem toda uma natureza. É como se fosse tipo ali aquela parte da Barra do Quebra-Mar, só que in natura ainda. Então você tem um morro maravilhoso, você tem um rio que desemboca e tem um mar incrível. Então assim. quem vai pra lá é ecoviagem, é isso? Pra curtir, pra fazer trilha. E Pra aguarda um surfar lugar. também ou não? Surfar, pescar, fazer stand-up no rio, fazer o que quiser ali, qualquer esporte. O pessoal faz da Pedra do Urubu, que é no alto do morro, voo de parapente, quando o vento tá bom. Tem várias coisas que você pode fazer. legal. Na época, Bem agora começa já a leva época... alguém pra lá. Com certeza. Aí, Volta. agosto, setembro começa o negócio da baleia franca. Em Baleia Salvador. franca, que é parece que ela te dá baleia uns toques. Né? Sincera. Você engordou, hein, amigo? Não. Como é que é a Essa baleia? maquiagem não ficou boa. Preconceito. Você meio que virou assim, tipo, embaixador da Guarda do Embaú. Todo mundo que vai pra lá fala com você. Não, fala com o Paulo Zulu. Mais ou menos, assim, eu virei uma referência, porque as pessoas pensam, né? Poxa, o cara foi um cara que teve
uma história a nível mundial e veio parar aqui. Por quê? Elas vão e veem que o lugar realmente é maravilhoso, é um lugar para você ser feliz, não é para você ser milionário, não é para você ser famoso, não é para nada disso. É para você realmente encontrar um outro lado da vida que para mim é importante. A simplicidade, o bem-estar, a qualidade de vida. Você tem tempo de parar para pensar, porque é um lugar que parou no tempo e no espaço. Então você tem tempo de parar. Não é um lugar que tá correndo, você tem que estar correndo junto. Tem caixa eletrônico? Não, tem tudo. Tem tudo. Tem caixa eletrônico. Na verdade, tem todo acesso. Você está a 50 quilômetros da capital, então é do lado. Mas assim, é um vilarejo de pescadores. Eu tenho uma alma de pescador, então me identifiquei. Então tem hóspedes que estão comigo desde que eu abri a pousada. Nossa. Eles vão pra lá há 16 anos. Então são pessoas que viraram tipo família. Acontece das pessoas falarem, eu vim aqui que é a Praia do Zulu. Eu falo, ainda não comprei não sei nem qual é o preço. E eu falo isso na frente dos nativos pra eles verem que eu respeito esse lado deles. Porque o mar dá esse pânicozinho de você. Eu não sei o que é melhor, se é ver ou não ver. Se você mergulha de água e vê tudo, mas daí você vê o tubarão vindo na tua direção. Mas o pior é não ver ele te pegar. Mas deixa na escolha dele. Agora, quando tu para em cara, ele vai falar, pô, peraí, o cara também é grande, como assim? Fale por você, meu. O tubarão olha e fala, tem uma gordurinha lateral ali. O que eu posso fazer no Quênia, que tem um safari, mas que 700 crianças ficam órfãs por dia? Que, na realidade, eu sempre viajei, sempre desde criança, morei fora 3 anos, estava falando do mar aí, eu morei no Tahiti durante 2 anos. Que isso? 2 anos. Não faz isso, depois vamos trocar a figurinha pra lá. Mas o Tahiti tem o que fazer 2 anos morando lá? Eu fui fazer faculdade no Tahiti. Fala francês. É bom porque não tem nada pra fazer, então pra estudar você só estuda. Só estuda mesmo. Mas é maravilhoso, foi incrível. Mas foi lá que começou esse meu envolvimento diário com o trabalho voluntário. E quando eu voltei pro Brasil, falei, gente, eu queria poder viajar e ajudar. Não só viajar. E comecei a pesquisar sobre isso. E tudo que eu achava era cuide de leões na África do Sul e aprenda inglês. Eu fui pesquisando, fui indo, descobri esse termo que nasceu na década de 60 nos Estados Unidos, que se chama voluntarism. Comecei a ver críticas sobre isso também, porque tem, evidentemente, você tá indo lá pagar de bonzinho, né? Vamos tirar selfie aqui. E avisa todo mundo, olha como eu sou bacana. Né? O mito do herói. Vem aqui salvar. Será que dá? E será que as pessoas vão ter interesse em pagar pra viajar e trabalhar como voluntário? E tem? E tem. Porque tem gente que paga pra fazer work experience, Fábio. Qual é o nível da hospedagem? A gente tem desde homestay, casas de pessoas locais, que aí é imersão. E pra esse local também ajudar, além da instituição. Assim como na ONG, até o hotel. Porque tem gente que não se sente confortável. Olha, eu quero muito ajudar, mas eu não vou me sentir confortável Mas eu quero dormir no ar-condicionado. Muita gente chega lá e desiste no primeiro dia e volta. Nunca aconteceu. Olha só. Ao contrário, agora tem uma menina que ficou um mês. Né? Ia ficar 2 semanas com um mês. Experiência de vida fantástica deve ser, né? É maravilhoso. Crescimento pessoal. Como ser humano, nós trabalhamos muito mais do que uma experiência de voluntariado, mas a gente tá formando cidadãos, né? Pessoas engajadas. Olha, eu posso colaborar com alguma coisa. A minha dica que eu dou de viagem, tem alguns países que se você não tiver certa vacina, você não entra, você nem sai do Brasil. Então verifiquem isso antes pra você poder viajar seguro e conseguir sair do Brasil e entrar no país que você tá chegando. É pobre, claro que é pobre a Índia. Mas, pô, a pessoa que falou isso não mora no Brasil. E quando ela volta, ela pensa em fazer isso em seu entorno, no seu país. Exatamente. Porque aqui a gente, às vezes, não faz nada. E às vezes você precisa ir longe para sentir isso, para depois tomar consciência. Porque a gente, às vezes, meio que acostuma as crianças pedindo sinal, o morador de rua. E aquilo parece que vira, você fica cega para aquelas coisas. Eu fui pra Índia agora, em dezembro, fiquei lá 20 dias. E aí as pessoas já me avisaram daqui, né? Meu Deus do céu, a Índia é um horror. Você nunca viu pobreza como a Índia. O Rafael que organizou minha Índia. É pobre, claro que é pobre a Índia. Mas, pô, a pessoa que falou isso não mora no Brasil. Bate no vidro uma criança pedindo dinheiro. Sim, como temos aqui no Brasil em qualquer sinal. A criança bate e começa a fazer... faz assim, claro que ela tá com fome, claro que ela tá sofrendo. Mas aí foi curioso que abriu o sinal, o carro andou, ela se ajeitou a sair. Porque aquilo ali é a profissão dela, isso que é uma coisa horrorosa. Mas é igual o que a gente tem aqui. A dica que eu dou de viagem pra vocês é, pra quem não conhece o litoral de Santa Catarina, então pra você ir de coração aberto, curtir, conhecer várias praias, não deixar seu lixo, tentar respeitar os nativos e aproveitar a melhor parte, que é realmente fazer trilha, pegar praia, tentar entrar na cultura local, porque vale a pena. Eu tô lá um tempo e realmente é bem bacana. O Rafael foi de lua de mel pra Turquia. Eu conheci o Adam através do Hotel Museum, fez um super trabalho, um guia fantástico, super cuidadoso. Conhece todos os detalhes, sabe tudo lá na Capadócia. Possíveis. Aí, quando o Fábio quis viajar pra Turquia, não tive dúvida. O Adam tinha que ser o cara pra levar ele. Qual é o segredo pra ser um bom guia, além de conhecer?
para ser um guia bom, você tem que ser um bom historiador. Além disso, um psicólogo, um bom ator. Os turistas brasileiros são diferentes dos outros turistas de alguma forma, não? Sim, eles são diferentes. Especialmente o horário. Por exemplo, eu vou para o hotel, já marcamos para o tempo às 10, vamos dizer. Eu vou para o hotel, eles dizem, já acabamos de acordar, precisamos café. Mas são pessoas maravilhosas. Atrasadas, mas maravilhosas. O sonho da minha vida era ir pra Polinésia. É lindo. É o lugar mais incrível do mundo mesmo. Você morava o quê? Morava numa casa com 5 homens. O que a gente Mas isso foi exigência tua, não? A gente não veio pra mostrar pobreza. A gente veio pra mostrar nossa cultura. Não, olha o moletom maravilhoso, tá escrito Gilson Fumaça. O moletom com o nome dele é maravilhoso. E o bom é que o mapa já tá aqui. Ele fala, hoje a gente tá aqui, a gente vai fazer até aqui. Ele já tem todo o guia. Fala aí o que você faz, Gilson. Eu também tenho uma agência, mas é uma agência de experiência, na favela de Santa Marta, que se chama Favela Cine. É uma agência de receptivo, onde a gente busca fazer a troca entre pessoas, culturas e ideias. A gente tem vários tipos de trabalho. Tem o tour de experiência, que a gente oferece oficina de pipa, oficina de percussão, churrasco na laje, futebol com os gringos e moradores. Mas você não ouve muito crítica dizendo assim, você tá mostrando a favela pro gringo? Não, sabe por quê? Porque a gente não vai mostrar favela, a gente não veio pra mostrar pobreza. A gente veio pra mostrar... a cultura, né? A nossa cultura. A gente veio pra mostrar que com a dificuldade que a gente tem, a gente consegue sobreviver e transformar aquilo numa coisa boa. Muitas das vezes, as pessoas que moram na comunidade têm uma vida muito melhor do que as pessoas que moram no asfalto. Por exemplo, na comunidade que eu moro no Santa Mata, tem gente que é piloto de helicóptero. E as pessoas falam, mas como? Aí o cara estudou, fez o curso, mas como? passou. Simples. Mas eu acho que a grande virada, pra mim, assim, olhando, foi quando a gente deixou de só pensar em favela e falar comunidade. Porque a ideia de comunidade é o que é todo mundo se ajudando, é ajuda mútua da vida. Mas sabia que a gente que mora na favela gosta muito que fale favela? É? É mesmo, é? Muitas vezes, agora fala comunidade. Não, a gente sempre falou favela, porque isso não é preconceituoso. O modo da pessoa entender e falar do favelado, discriminar... Aí é que mora na favela. Se você bota esse peso. Aí sim. Uma dica que eu dou pra você que quer conhecer uma favela no Rio de Janeiro é você contratar um guia local. O guia local dá muito mais autenticidade no seu tour. E fazendo com que o seu passeio seja enriquecedor, você possa usufruir cada vez mais. Você não para de viver. E mesmo no tempo de guerra, ainda tem turismo em Israel. A Eden é israelense, mas mora no Brasil, né? Você já visitou alguma favela? Na verdade, eu moro em Botafogo, eu moro perto de Santa Marta e nunca fui pra lá ainda. Olha aí. Isso é coisa dos moradores de Botafogo. Isso é coisa dos moradores de Botafogo. Eu quero fazer a denúncia. Eu trabalho também com turismo, só que eu não sou guia de turismo. Eu trabalho na Free Walker já há mais de 1 ano. Na verdade, eu acho que eu conheço Rio um pouco melhor do que brasileiros. Com toda certeza. Eu acho que Rio é uma cidade maravilhosa. O título é esse mesmo. Cidade maravilhosa. Dá uma dica pra gente de algum lugar que eu, por exemplo, que sou nascido no Rio, moro no Rio, não saberia, por exemplo. Pra mim, na verdade, o lugar melhor que tem no Rio é Feira de São Cristóvão, mas com certeza você conhece. Conheço, já fui. Esse pra mim é o lugar preferido pra passar o fim de semana. Você pode ir pra lá 9 horas da noite e pode ficar lá até domingo. Já foi, Rosana, Feira de São Cristóvão? É um estádio onde tem um monte de barraquinha de restaurante, de forró, de música, de venda. E cada barraquinha tem a sua música. Então é uma explosão de forró. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. Que muitas pessoas, assim, chegam até mim perguntando sobre Israel e Jordânia. Querem ir de qualquer jeito. Então, assim, como é que tá lá? Então, eu sei que falam muitas coisas sobre Israel. Mas, assim, eu vou dar pra você um exemplo. Antes que eu cheguei no Rio, meu amigo que foi pra lá já, pra cá, ele chegou. Eden, cuidado, porque alguém vai te estuprar na rua. E não sai depois pôr de sol. E eu tava com muito medo. E eu acho que esse é mesmo pensamento de Israel. Só que, Tel Aviv é outro mundo. É lugar que nunca fecha. Igual Nova York, tem restaurantes, bar, tudo. Porque você não sente isso. Você não sente a guerra. A vida continua. Você não para de viver. Igual mesmo no tempo de guerra, ainda tem turismo em Israel. O hindu, ele é pobre porque são 33 milhões de deuses. Então ele tem que dar um pouquinho pra cada deus. Subdividir a fortuna. Não tem. E qual foi a pior coisa que um cliente já fez, já pediu pra você aí? As pessoas que são mais difíceis para guiar são os turcos e os indianos. Por exemplo, qualquer coisa você conta para os indianos, eles dizem a mesma coisa.
I know, we have the same in India. Pro brasileiro é maravilhoso, porque o brasileiro nunca viu aquilo na vida, é uma coisa raríssima. Não, imagina, o Brasil tem 500 anos, então qualquer coisa que é do século antes do 15 tá valendo. Tenho que dizer isso também, já falei, Capadócia parece um planeta diferente, por causa disso vários filmes, novelas foram gravados aqui. Estamos esperando Wagner Moura Celton Mello para Capadócia. Vou falar com ele, vou convencer de fazer o Tropa de Elite 3, o inimigo agora é turco. Obrigado, Adam. Até a próxima. Tchau. Boa sorte pra você aí na Turquia. Minha dica pra vocês é, se vocês vão viajar pra Israel um dia, que eu recomendo muito, porque Israel é um país muito, muito lindo, eu recomendo vocês ir pra En Gedi, é um oásis perto do Mar Morto. É muito maneiro, é muito diferente de tudo que você vê aqui no Brasil. Não queria vir pro Brasil, mas não fui por medo. Com essa coisa de medo, eu vi, não queria vir pro Brasil, era o único lugar que não queria vir. Medo? Veio, se apaixonou e ficou. Não queria vir pro Brasil, mas não fui por medo. Não, foi pelo quê? Porque não queria no cartão postal. Eu morava no Canadá, eu sou francesa, morava no Canadá, e eu queria conhecer a América Latina, mas não queria conhecer o Brasil. E eu comecei a viagem no sul da Colômbia, e aí fui, descendo o Equador, o Peru, a Bolívia. E chegando no deserto de Atacama, eu estava conversando com uma menina alemã que estava querendo conhecer o Brasil. Então, no bar onde a gente estava tomando um chopp, alguém falou para ela, olha, aqui em São Pedro eu vi um brasileiro. Tem um brasileiro aqui que eu acho que está de carona também. Beleza, agora vamos procurar o brasileiro do lugar. Mas como achar um brasileiro em São Pedro? A gente virou as costas na rua deserta, assim, no meio do dia, tinha ninguém. Aí apareceu um cara com uma camisa da seleção. É isso aí. É que nem formiga. Isso aí é brasileiro. A gente foi de carona, atrás de caminhões. Caraca! A gente viajava nos carros, atrás dos caminhões que carregavam carros. Mas tinha uma cidade do Brasil que eu queria conhecer, porque pra mim era a cidade mais linda. Que era a cidade desse menino que eu encontrei, que ficava me falando que era a cidade mais encantadora do Brasil. Que era Belo Horizonte. E aí agora você conhece o quê já do Brasil, além de Belo Horizonte? Não, eu fiquei no Canadá 1 ano, terminando meu mestrado, doida pra achar um estágio em Belo Horizonte. E só achei no Rio. Eu tava tão triste. Mas aí eu peguei uma mapa, eu vi Rio de Janeiro, Belo Horizonte, dá pra passar o fim de semana em Belo Horizonte. Eu cheguei no Rio na segunda-feira, eu nunca fui pra Belo Horizonte. Assim, pra quem que pede informação? Isso é importante, que todo na rua, qualquer pessoa, amigo, você pode me ajudar aqui, mas nem todo mundo te ajuda. Eu penso sempre que aquela casa... não sou daqui, não sei. Mas você me deu uma dica boa. Não. Se você estiver na rua, em qualquer lugar do mundo, você pede informação pra pessoa que tá passeando com cachorro. Porque quem tem cachorro não veio de outro país com cachorro. Não mora 50 quarteirões, porque o cachorro não anda tanto. A pessoa é daquela área. Ela é daquele quarteirão, então ela é deve dali. saber onde você tá perdido. Ela saiu com o cachorro e vai voltar pra casa logo ali. Isso é bom. Gente com bicho. Gente com bicho, você pode pedir informação. A pessoa às vezes tem com uma cracatua. Exato. Às vezes a pessoa tá com um pequeno hipopótamo. Uma girafa. Você pergunta a ela que ela vai saber. Exatamente. Boa dica, eu vou fazer isso. Faça. Vou sair pela rua vendo quem tem um lobo-guará. Quem tem bicho, exato.